Fala, galera do Mundo na Bola, episódio 18 sobre o estádio do Flamengo. E esse episódio é para comentar as falas do presidente Rodolfo Landim a respeito do estádio do Flamengo, né? Pipocou aí na internet, matérias, etc. Vamos fazer uma análise daquilo que ele falou, vamos comentar a fala dele. Mas antes disso, galera, por favor, é importante para a gente que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, que você marque o sininho de notificação. É importante para ajudar o canal, ajudar na exposição desse canal. Esse canal tem um conteúdo muito diferenciado e eu tenho certeza que você vai gostar. Portanto, agora, deixe seu like e se inscreva no canal. Vou soltar a vinheta e a gente fala sobre o estádio logo depois da vinheta. Bom, antes de mais nada, eu vou falar a respeito da posição da torcida, né? Uma boa parte, eu fiz uma brincadeira no Twitter e eu escrevi lá, cortina de fumaça ou não, vale um vídeo a respeito. E a galera escreveu meio dividido, uma boa parte das pessoas, a maioria das pessoas pediu para que eu gravasse esse vídeo, mas uma parte considerável disse que se tratava de uma cortina de fumaça, uma grande cortina de fumaça, que a gente não deveria levar a sério, etc, etc, etc. Bom, vou dar minha opinião a respeito. E essa minha opinião não foi baseada só naquilo que eu penso, não, tá? Essa opinião está sendo baseada também na conversa que eu tive com a Letícia Marques, do GE. Eu troquei alguns áudios com ela a respeito, porque nos vídeos que foram mostrados aí na internet, de diversos canais, em diversos perfis no Twitter, eu a vi e eu tenho contato com ela, perguntei, e eu vou dar minha opinião aqui. Primeiro, a questão da cortina de fumaça. O que é a cortina de fumaça? Né? É um assunto controverso, popular, que desvia o foco de um problema. Então, por exemplo, está se desviando o foco do problema da perda do título contra o Palmeiras. Eu perguntei para ela qual era a minha pergunta para ela. Tiveram outras perguntas, mas uma das perguntas, talvez a mais importante, é: vem cá, qual foi o tom dessa conversa? Foi para a imprensa? Como é que foi? E não foi isso, tá? O presidente Landim, no livro lá do Zico, né, dentro da loja na Gávea, estava circulando, conversando com as pessoas, e aquilo foi uma conversa que ele teve com alguns torcedores. Não foi uma declaração à imprensa, etc. Se de fato fosse uma cortina de fumaça, isso seria uma coisa talvez mais organizada, seriam outros fatos, teria uma posição, uma declaração para a imprensa. Aquilo ali foi uma conversa, uma resposta do Landim a um torcedor. Isso quer dizer o seguinte: não é uma cortina de fumaça. Mas isso quer dizer o quê? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar alguns pontos chaves dos comentários dele e nós vamos analisar juntos se de fato há algum projeto ou se é simplesmente uma conversa de um presidente. Veja, a questão da cortina de fumaça seria, na minha visão, uma movimentação programada, planejada para desviar o foco, tá? É diferente do que eu acho que está acontecendo ali, a gente vai falar sobre isso já já. Vamos lá, vamos colocar aqui na tela. Ele primeiro usa o Signal Iduna Park como referência, ele fala inclusive da Yellow Wall. O Borussia Dortmund, lá tem uma muralha amarela, o torcedor fica em cima, o estádio tem que ser grande, não podemos pensar pequeno, o terreno foi encontrado, mas é um problema porque não é nosso. Daí ele fala, e aí ele continua comentando a respeito do estádio, da simplicidade, da verticalidade, etc. Coisas, inclusive, que nós já falamos aqui. Esse é o episódio 18. Tem 17 episódios antes que você pode, enfim, desfrutar. E a gente fala, tem um exclusivo falando do estádio do Borussia, e eu, quando comento sobre isso, o estádio do Borussia sempre foi nesse canal, e faz anos, faz muitos anos, inclusive, que esse estádio é uma referência para mim. Eu sou um pesquisador de estádio de futebol, faz parte do meu trabalho, eu sou professor na Faculdade de Arquitetura na Universidade de Vitória, em Wellington, na Nova Zelândia, e por muitos anos eu liderei uma pesquisa internacional sobre estádios de futebol. Hoje ainda participo dessa pesquisa, tenho uma participação grande, sou responsável pelo banco de dados, mas há uma pessoa que está fazendo os contatos e colocando novos estádios. E quando eu era
praticamente sozinho nessa pesquisa, liderava essa pesquisa com outros pesquisadores, mas era a figura central. Eu estive no Signal Iduna Park. Estão vendo algumas imagens. Eu estou aí, nesse momento, em pé na Muralha Amarela. Você está vendo atrás de mim as luzes artificiais para manutenção do gramado. Era inverno, estava muito frio. E você vê que um estádio compacto, né? Um estádio com a capacidade maior do que o Maracanã, por exemplo, mas é muito mais compacto. Você está sempre muito perto do jogo, né? Onde você... Vou parar aqui, inclusive, para mostrar. Aqui, ó, aqui nessa área aqui, deixa eu ver, será que eu consigo escrever aqui? Aqui, ó, já é a linha de fundo. Tá? Na verdade, a linha de fundo é aqui, ó. É um estádio realmente muito interessante, é uma grande referência. E eu acho que o presidente Landim também pensa dessa maneira, né? É uma grande referência. E ele continuou falando, e vamos ver o próximo ponto dele aqui. Ele falou sobre naming rights e a rota de aproximação do Santos Dumont. Essa parte eu achei meio esquisita, não concordo com ele, não acho que... entendo, faz parte, mas a empresa que comprará o possível nome do estádio, naming rights, naming rights, tá errado ali, o naming rights é mais complicado do que isso, não é simplesmente chegar e ver lá o estádio e já, não, aqui é o meu estádio, você vai escrever no teto do estádio, não sei se vai ser possível, inclusive, fazer isso, a questão da visualização, acho que é uma questão que não deve ter muito impacto na questão do naming rights. Haverá muito mais impacto, sim, a localização, a capacidade de geração de shows, então é um trabalho coordenado, a localização tem que ser boa o suficiente para atrair estrelas para tocarem, fazerem shows, concertos nesse determinado local. O estádio tem que ser arquitetonicamente preparado para ter um bom custo na locação para shows, que a montagem e desmontagem do palco sejam feitas muito rapidamente, não comprometam diversas semanas. Os aluguéis desses eventos pelo estádio e pelos dias que ele precisa ocupar o estádio. Então, um estádio bem desenhado, onde o palco é montado e desmontado muito rapidamente, a localização atrairá grandes shows, vai ser muito mais impactante do que simplesmente estar na rota de aproximação do Santos Dumont. E ele continua falando sobre a localização, a importância da localização, o acesso ao transporte público. Aí ele, de alguma maneira, ele descarta, por exemplo, o terreno que foi muito comentado, e é sempre comentado comigo, o terreno de Deodoro, né? É um terreno mais afastado. E ele diz uma coisa importante depois disso, que ele tem um mapeamento dos torcedores. E aí é uma segunda informação bem importante, mas bem importante mesmo. A questão do mapeamento de torcedores, que ele diz que ele tem, é uma coisa que eu já havia dito muitos anos atrás, no primeiro especial que eu fiz ainda para o Coluna. E depois atualizei aqui no canal com muito mais detalhes, com mais riqueza de detalhes. O mapeamento de torcedores, o estudo de origem e destino é o seguinte: da onde vêm os torcedores que estão indo para o estádio? O Flamengo consegue fazer isso de alguma maneira pelo cruzamento do sócio-torcedor. Né? A informação do sócio-torcedor, que tem a prioridade na compra dos ingressos, então o Flamengo consegue ter esse mapeamento. E ele diz, não, a grande maioria dos torcedores vem aqui das regiões próximas do estádio, a galera da Tijuca e muita gente da Zona Sul. Ele não dá muitos detalhes porque ele diz que é uma informação confidencial. Esse estudo é importante, mas precisa ser acompanhado e combinado com outros estudos. Por exemplo, é preciso que seja feita uma pesquisa a respeito das pessoas que iam ao estádio e que agora não vão mais. É preciso que haja um levantamento do perfil do torcedor atual. Por quê? Porque é preciso entender o seguinte: quando você desenvolve um estádio para 100 mil pessoas, que ele repetidamente comentou já em outras situações, você vai ter que aumentar a sua ocupação média do estádio. Para você aumentar a ocupação média do estádio, você vai ter que fazer uma discussão com relação ao ticket médio. Ou seja, você vai conseguir manter o preço que hoje está, que é muito mais barato que Corinthians e Palmeiras, por exemplo. Você vai ter um setor popular, você não vai ter um setor popular. E você vai ter que, de toda maneira, ter mais gente dentro do estádio. Essa combinação
do custo do ingresso, da onde os torcedores estão vindo e da onde virão os torcedores que não estão indo ao estádio mais, é fundamental e tem que ser uma combinação, tem que ser um tripé. Simplesmente saber da onde os torcedores estão vindo é muito simples, não requer esforço nenhum, não é uma pesquisa de mercado. E o Flamengo precisa fazer isso, particularmente porque, além do estádio, o estádio, o complexo do estádio tem que ter outras atividades. E essas atividades provavelmente serão atividades relacionadas com varejo, serão lojas, o museu, restaurantes, áreas de evento, e vai precisar de um estudo detalhado de mercado, de transporte, de deslocamento, de origem e destino. Isso tudo dito, isso tem um custo muito elevado, dá muito trabalho e precisa ser feito com bastante antecedência. Da maneira que ele falou, me agradou saber que há uma preocupação com a origem dos torcedores, mas ficou claro que faltam diversos outros estudos tão importantes ou mais importantes do que esse estudo que ele mencionou. Ele também comenta sobre a transferência de CEPACs, né? O que é a transferência de CEPACs? Bom, você quando compra um terreno, tem um episódio só sobre isso aqui também, quando a gente fala do gasômetro. Quando você compra um terreno, você compra o terreno e você compra o potencial de construir nesse terreno. Você compra o terreno que você possa construir. Esse potencial é determinado pela quantidade de vezes que você pode construir em cima desse terreno. Eu vou explicar de maneira mais didática. Por exemplo, você compra um terreno de 100 metros quadrados com potencial de construção 1. Isso quer dizer que você pode construir uma casa nesse terreno de 100 metros quadrados. Potencial 1 é o tamanho do terreno, tem potencial 1, 100 metros quadrados. Se você compra um terreno de 100 metros quadrados com potencial 5, você vai poder construir lá um predinho, entendeu? De até, sei lá, 5 andares, por exemplo, bem simplificado, de 500 metros quadrados, porque o potencial é 5. Este terreno de potencial 5 vale muito mais do que o terreno de potencial 1. E esta área específica é uma área que tem muito potencial construtivo. Construindo um estádio, você não vai usar todo esse potencial. A ideia, então, é você vender esse potencial para outros terrenos dentro da área de operação urbana Porto Maravilha. É essa a ideia. Isso é viável, isso acontece, a transferência de CEPACs, transferência de potencial construtivo, o prefeito já sinalizou positivamente, é uma boa notícia. E, finalmente, ele diz que o estádio vai custar 2 bi. Não, um estádio para 100, 90 mil pessoas vai custar 2 bilhões de reais. Deve custar. Vamos lá, vamos aos poucos aqui. Primeiro, o mapeamento de torcedores, como falei, é importante, mas é muito simples e está faltando coisa. O segundo, a transferência de CEPACs, é legal saber que há boa vontade de ser feito. A legislação talvez não permita, não sei, na verdade, se a legislação para aquele terreno permite, mas é um movimento comum e acontece em outros lugares. Eu já, inclusive, já comprei potencial construtivo e já vendi potencial construtivo em projetos que trabalhei no Brasil. A questão do estádio de 2 bi é uma orelhada, na verdade, porque eu não conheço nenhum engenheiro ou arquiteto sérios no mundo inteiro que vão te dar um custo estimado de qualquer coisa sem um projeto, sem o terreno e etc. E ele comenta, por exemplo, sobre a contaminação do terreno, ele comenta sobre a descontaminação, o custo. Para você dar um custo, a estimativa de custo, você precisa fazer um estudo muito maior. Ele pode ter na cabeça dele que o orçamento máximo que o Flamengo pode dispor é de 2 bilhões de reais. E ele fala também nessa conversa a respeito das fontes de renda, do Morro da Viúva, do naming rights, etc, etc, etc. A pergunta que não quer calar e a pergunta que já me foi feita algumas vezes assim que essa conversa rolou no Twitter, no YouTube, etc. Fabrício, o que você acha? É cortina de fumaça ou não? Bom, o que eu acho, a minha opinião, é que o Flamengo não tem um plano, um projeto sério de um estádio. Não tem. Há, sim, uma ideia muito vaga e incipiente da possibilidade de ter um estádio. Não há uma equipe, não me parece que haja uma equipe designada pelo presidente Rodolfo Landim para tocar a questão do estádio. Todas as indicações que ele deu não foi entrevista, nesse bate-papo, me parece muito superficial.
tudo que ele falou, 100% do que ele falou, exceção ao mapeamento dos torcedores, que a gente já disse aqui que era preciso ser feito, antes sabíamos que existia, tudo o resto a gente já sabia, não tem nenhuma grande novidade. Eu acho que há sim uma vontade, né, lá atrás, de se fazer um estádio, mas não acho que haja uma equipe preparada para isso, não tem. Ou, se houver, é uma equipe que não está preparado para um desenvolvimento imobiliário com essas características. Por quê? Porque está faltando informação, estão faltando os dados, está faltando muita coisa. E não me parece, sobretudo, que o departamento de marketing, que deveria estar diretamente envolvido, comunicação e marketing, que deveria estar diretamente envolvido com o planejamento de um novo estádio, esteja diretamente envolvido. Não me parece. Não parece nem que é capaz de fazer tudo aquilo que o Flamengo merece, na verdade. É uma crítica que eu tenho, não só eu, né? Vocês todos têm, a respeito do departamento de marketing e comunicação do Flamengo, que deixa a desejar. Resumindo a história, tem 3 coisas aí que a gente vai falar. Não acho que seja uma cortina de fumaça, não acho que foi uma coisa preparada para tirar o foco do torcedor, não foi. Um bate-papo ali que foi gravado, tá? Mesmo porque não há nenhuma informação nova nessa história. Segundo, a história do estádio não vai acabar agora. Não vai. A possibilidade de acabar essa conversa sobre o estádio é se o Flamengo ganhar a concorrência do Maracanã. É uma concorrência. Haverá outros competidores. O Flamengo pode perder. Quando o edital ficar pronto e quando se aproximar o dia da abertura dos envelopes, esse assunto do estádio vai voltar e vai continuar vindo e voltando, vindo e voltando, vindo e voltando. Não vai ser resolvido. E terceiro ponto, talvez o mais importante disso tudo, é preciso que a torcida deixe claro o desejo ou não de ter um estádio próprio. Tá? Alguns preferem ficar no Maracanã, é justo, outros não preferem. Eu acho que é um erro estratégico, financeiro estratégico. A gente já mostrou aqui no episódio passado que é um erro estratégico ficar no Maracanã. Financeiramente não é bom, não será mesmo que o Flamengo tem que construir um estádio. Lembre-se, um estádio é um projeto financeiro de 50 anos. O estádio vai ficar lá 50 anos. Os primeiros 20 anos o estádio ainda será moderno. Então, é um projeto de longo prazo e esses 2 bilhões que ele falou não faz parte dessa conversa. Então, o estádio, a discussão do estádio deve ir além da conversa do presidente. O que o presidente quer é o que é melhor para o Flamengo. Ele pode querer uma coisa que não é melhor para o Flamengo, por qualquer razão dele, né? O estádio tem uma relação afetiva com as pessoas, né? Eu, por exemplo, sou fã do Maracanã, eu cresci dentro do Maracanã, eu joguei no Maracanã, então eu tenho uma relação com o Maracanã, né, fantástica, só que o Maracanã não existe mais. Então, é importante que a gente deixe claro, é importante, torcedor, que você se informe, perca um pouco do seu tempo, visite os outros episódios que nós fizemos aqui, entenda quais são os problemas do Maracanã, aonde o Maracanã peca, aonde a gente consegue resolver, aonde não se consegue resolver. A gente tem uma outra série aqui chamada Futebol SA, e o segundo episódio dessa série foi a respeito de estádio próprio ou não. E a gente faz um comparativo, por exemplo, do Maracanã, dos custos operacionais do Maracanã, da Arena Corinthians, da Arena do Palmeiras, e a gente já identificou que operar o Maracanã, ter um evento no Maracanã, ter um jogo no Maracanã, custa o dobro do que esses 2 estádios que são mais modernos. Então, galera, o Flamengo acaba não ganhando a quantidade de dinheiro que deveria. Bom, o Landim deu essas declarações, a gente vai continuar falando sobre estádios, faz parte da minha profissão, então eu vou continuar falando, e eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça, antes de você sair, mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você ainda tem alguma dúvida, visite os outros episódios, veja a qualidade da nossa produção aqui e compartilhe esse conteúdo com a galera. Muito obrigado. Lembrando, meu nome é Fabrício Kika e a gente está aqui no Mundo na Bola, onde futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura. É impossível você amar o seu time sem amar o futebol. Fomos. Aí, galera, deixa o seu comentário que a gente responde todos os comentários. Não se esqueça
deixe o seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. É importante que você marque o sininho de notificação para receber tudo o que acontece aqui no Mundo na Bola. Um abraço!